Vai para cima, não dá certo. Vai para baixo, não dá certo. Vai para a esquerda, não dá certo. Vai para a direita, não dá certo. Não importa o caminho que você escolhe. Parece que sempre está no time errado. Parece que quando você chega ali, a oportunidade passou e as coisas não acontecem da forma como você imaginou ou sonhou. Eu sou Ivo Dressel, co-criador da Saint Germain Consultoria, uma empresa maravilhosa que trabalha com energia, limpezas energéticas e espirituais, e é onde a gente traz muito conhecimento, muita vontade de transformação. A mesma transformação que aconteceu na nossa vida, a gente quer que transforme a vida de cada um que chega até nós também. Quando a gente está falando que as nossas escolhas não têm dado o resultado que a gente imagina, a gente está falando de uma coisa que todo mundo fala que já está até cansativo e enjoado de escutar, que é a tal da crença limitante. Vamos mudar isso de nome? Vamos chamar isso de sombra? A sombra que te acompanha. A gente consegue estar captando essa imagem aqui e fazendo esse vídeo por causa da luz. É a luz que permite que tudo aconteça. E quando a gente vive acompanhado de uma sombra gigantesca, que aonde a gente vai, a sombra nos acompanha. A sombra que nos acompanha é a crença limitante. É a crença que a gente veio construindo ao longo da nossa jornada. E isso vai se transformando numa sombra. Você está fazendo um movimento de prosperar, de abundância, todo mundo fez aquele caminho, todo mundo que fez aquele caminho deu certo, fluiu, vou seguir aquele caminho, também é meu sonho, também é minha vontade, também estou escolhendo isso. Eu estruturo, faço um projeto, construo, edifico aquilo ali para que tenha o resultado incrível que eu estou esperando. Mas quando eu chego lá, não acontece. Por quê? Porque a sombra que te acompanha não permite que isso aconteça. E o que é essa sombra que te acompanha? Na nossa jornada, a gente vai sendo marcado, forjado nessa encarnação e trazendo energias de outros momentos das nossas encarnações também. Nós vamos falar do momento presente. Então, lá quando a gente era pequeno, nós vimos o nosso pai endividado, ou falindo, ou perdendo um carro, ou perdendo uma casa. Vamos pegar o aspecto de perder um carro. Quando você era pequeno, você via que os carros que circulavam não eram carros tão bons quanto a gente tem hoje, era o melhor para a época. E aí, com muito sacrifício, que tudo antigamente era muito sacrifício, seu pai comprava um carro. Seu pai comprou um carro, ia pagando o carro, de repente ele perdia o emprego. E ele tinha que devolver esse carro, ele perdia esse carro para o banco, e o carro era tomado. Quando você, na vida adulta, hoje, uma vida totalmente diferente dos seus pais, você vai lá e adquire seu carro. O que vai acontecer? Aquela sombra que ficou no teu inconsciente de perder um carro, rapidamente algo vai acontecer. Você pode não perder o carro para o banco, mas você pode bater o carro vai embora de alguma forma até que você cure essa sombra. Ou você nem vai querer, nem vai escolher adquirir um carro, porque você não quer viver aquela situação. Isso a gente chama de crenças limitantes ou de sombra. A sombra que nos acompanha é tudo que vai sendo registrado na nossa jornada e vai nos acompanhando cada vez que a gente se coloca em alguma situação similar. Então eu quero abrir um negócio. Eu vi o meu pai falindo naquele negócio. Eu vi o meu pai perdendo emprego, tendo dificuldade. Então, todas as vezes que eu me colocar numa situação similar, eu vou resgatar na memória aquela emoção, aquele sentimento. Eu preciso, para que a sombra se afaste, eu preciso ressignificar essa história. Eu preciso olhar para essa história e contar ela de uma forma diferente. Eu preciso aprender que o que foi vivido lá no passado não representa o meu presente hoje. Mas racionalmente a gente aprende isso. Só que a sombra não é racional. A sombra te acompanha no inconsciente. Então, por mais que você diga, não, eu não vou fazer igual, eu vou ter minhas contas todas em dias, vou comprar um carro dentro do valor que é possível para mim comprar, algo acontece. Por quê? A única sensação que você conhece no teu corpo é aquela sensação de perca, de ter vivido um dissabor. E
As situações mais desafiadoras são as que ficam mais marcadas no nosso coração. Inclusive, é só você observar quanto você fala de uma situação positiva e quanto você fala de uma situação negativa. A facilidade com que o negativo está presente na nossa boca é muito grande. Quando a situação é positiva, legal, foi show. E quando a situação é negativa? Você conta para o irmão, para o vizinho, para a mãe. Você conta essa história a semana inteira para você ver como o negativo a gente fortalece. Nós precisamos transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras. E aí veio o convite da construção que é feito na Saint Germain Consultoria. Saint Germain Consultoria é essa empresa que eu falo para você que faz a transformação de crenças limitantes em crenças fortalecedoras. E a gente tem diversos produtos, diversos materiais que vão fortalecer essa nossa caminhada, para que quando a gente faça escolhas, a sombra se afaste de nós ou nem esteja mais presente ali, para que a gente se coloque no local de maior brilho, de maior sol, de maior iluminação, para que a gente possa irradiar os nossos projetos. Eu vou trazer para você aqui o caderno de exercícios. Olha que maravilha! Caderno de exercícios curando feridas financeiras. O que é esse caderno de exercícios curando feridas financeiras? São exercícios que a gente fez ao longo de 5 anos. Então, quando a gente escuta Hélio Couto e diversas pessoas, a gente vai observando que eles vão trazendo ferramentas para o dia a dia. Muitas ferramentas que a gente utilizou não fizeram sentido para a nossa caminhada. Então, elas não estão no nosso caderno de exercícios. Mas tudo aquilo que fez sentido para a nossa jornada, para a nossa caminhada, está aqui. São 5 anos de exercícios compilados. Vamos trazer um exemplo aqui. O Hélio Couto, uma vez, eu escutei ele dizendo que era importante o arquétipo da águia dentro da tua casa. Não me aprofundei muito. Não quis entender demais. Se uma águia é bom para dentro da minha casa, se uma pessoa como o Hélio Couto está trazendo isso, eu vou ler um pouco sobre isso e eu vou comprar uma águia e vou botar uma águia dentro da minha casa. Foi a águia que mudou a tua vida, foi a águia que fez você prosperar, foi a águia que você te tirou de situações desafiadoras? Eu não sei te responder. Mas eu tenho certeza que a águia contribuiu. Ela trouxe uma força inconsciente para o meu lar. Da mesma forma que a sombra ela vem de forma inconsciente, os elementos positivos eles também agem de forma inconsciente. Então é um conjunto de elementos que você vai trazendo para a sua jornada, que vai transformando ela em uma jornada iluminada, próspera e abundante. Por isso que quando as pessoas dizem eu vou fazer uma terapia e vou resolver a minha vida, eu vou fazer uma constelação e vou resolver a minha vida, agora tudo vai fluir melhor do que já fluía antes, porque são pequenas gotas que a gente vai lançando luz sobre a sombra. A sombra, ela é gigantesca que a gente traz. Você sentado aqui me escutando, já remete pensamentos, imagens, situações que trazem descargas emocionais no nosso corpo, normalmente negativas, um taquicardia, um arrepio, uma situação de desconforto. E isso tudo vai te acompanhando na tua jornada. E aí vem esse trabalho, de gota em gota, lançando luz, como se você fosse montar um estúdio. E onde o mais importante no estúdio, além da câmera, além do que você escolhe gravar, é a iluminação. Para que você não tenha nenhuma mancha, para que você tenha uma imagem clara, nítida, para que as pessoas possam se conectar com você. Então é isso que o trabalho vem acontecendo na Saint Germain Consultoria. Então a gente tem o caderno de exercícios, que é o nosso produto, onde a pessoa vai dizer assim, ó, eu quero escolher por transformação e mudança na minha vida. Eu vou começar pelo caderno de exercícios porque eu não acredito muito que isso vai funcionar. E aí eu também não quero investir muito. Crença, tá tudo certo, mas você precisa escolher começar por algum lugar. Então começa pelo caderno de exercícios. Caderno de exercícios é R$27. Você vai pegar o caderno de exercícios e você vai fazer as atividades que aqui estão nele. As atividades como é que são? Gente, é atividade prática.
Uma atividade prática que tem no caderno de exercícios é colocar uma nota, uma cédula de valor mais alto na geladeira. Por que você vai fazer isso? Porque quando você coloca uma cédula na geladeira, você está trazendo uma visualização do dinheiro. Normalmente, quando eu era criança, eu via a minha avó colocar conta na geladeira. Chegava a conta de luz, ela ia lá com o ímã e colocava na geladeira. A conta de água, na geladeira. E na nossa época, quando era criança, era muito boleto. Não tinha toda essa tecnologia, então as pessoas recebiam as correspondências de conta. E a geladeira estava atulhada de conta. Quando você ia na cozinha tomar um café, o que você via? Conta! Quando você olha para a cesta de fruta, está lá largado, conta. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela precisa ser desenvolvida. Dinheiro era para ser escondido, conta era para ser visto. Que mentalidade que você cria? Você só vai criar mais conta na sua vida. Então, são exercícios do nosso cotidiano que parecem bobos, da mesma forma que ali o Couto falou para comprar uma águia e botar uma águia que ia mudar a energia da tua casa. Exatamente isso. Parece simples, parece bobo, mas como você está vivendo, tá bom, tá legal, é a forma como você escolhe, tudo que tu está escolhendo está sendo assertivo, está funcionando. Gente, se não está funcionando, não entra no espaço de julgamento. Recebe. Vai lá, pega uma cédula de 50, 100 reais e bota na geladeira. Vai lá, pega uma águia e bota lá em cima da estante para visualizar quando passa. Começa a mudar a psicoesfera da tua casa. Chega de lutar contra. É julgamento em cima de julgamento. Eu fico dizendo, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Pô, vamos começar a pegar as coisinhas que vão falando, que faz sentido para você, o que você vê que pode ser contribuição na tua jornada, e vamos começar a praticar. E é isso aí. Sombra e crença limitante. São essas duas coisas que são praticamente sinônimos, que nos acompanham na nossa jornada e não permitem que a gente prospere. Então fica a dica, compra caderno de exercícios curando feridas financeiras. Não, Ivo, mas eu não quero caderno de exercícios, eu vou pesquisar na internet. Tudo bem, pesquisa na internet. Qual que é a diferença de você buscar um material desse aqui para você achar esse conteúdo na internet? Na internet, quando a gente procura o conteúdo está espalhado. Você pega um pouquinho de cada lado. Você não sabe exatamente o que deu certo. Aqui não. Aqui está construído, página por página, roteirizado. Você vai acordar na segunda-feira, você vai fazer isso, na terça você vai fazer isso, na quarta você vai fazer isso, você vai ter que fazer essas e essas e essas atividades. Outra coisa, não é nada, tem que acordar 3 horas da manhã, orar com o padre e tal. Não, não precisa. É um trabalho mental, é um trabalho de exercício, é um trabalho gostoso de fazer. E você vai observar que a energia da tua casa, a energia do teu coração vai transformar. Isso aí. Eu sou Ivo Dressel e estou aqui pela Saint Germain Consultoria fazendo esse movimento. Eu e a Thaís fizemos essa construção incrível onde a gente tem uns materiais maravilhosos. Você sabia que existe no nosso trabalho a consultoria que é ministrada pela Thaís sobre o método chama? Você já ouviu falar em mesa alquímica de Saint Germain? Olha que maravilha. Mesa alquímica de Saint Germain é uma ferramenta energética poderosíssima de limpeza e harmonização espiritual. Por que limpeza e harmonização espiritual? Porque não existe luz que consiga entrar em morada suja. A gente precisa limpar todas as energias que estão à nossa volta, todos aqueles acúmulos que deixam o nosso peito, nossos ombros caídos e o nosso peito sobrecarregado. Gratidão, só para frente, só alegria, só por cima. Segura firme.